Dar a Célia Bandeira de Muriaé, do Trabalho Espírita lá de Muriaé, para a palestra de somatizações. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre muito bom, né, estarmos na Casa Espírita com companheiros de diversas casas, né, nesse trabalho das AMES, né, que congregam todas as casas, e o movimento espírita, na proposta que o Dr. Bezerra de Menezes sempre colocou, né, que nós pudéssemos todos nos unir e passarmos a mensagem, né, sendo fiéis ao nosso Mestre Jesus. O nosso tema é somatizações. Acredito que a maioria das pessoas já tem ouvido falar alguma coisa sobre somatizar, né? Popularmente, né, de forma leiga, a gente coloca que a pessoa está num processo de adoecimento que se expressa no corpo, que é o soma. E se a gente falou que é um pensamento, uma emoção, a gente está falando que o nosso psiquismo, a nossa mente, pode produzir doenças. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. A gente começou com um pouquinho de uma história, né? Corpo, mente e doença. A maioria das doenças tem um componente emocional. A medicina psicossomática é o estudo das relações entre as emoções e os males do corpo. A psicossomática do grego, a psique é a alma e soma é o corpo. Então nós somos uma unidade mente e corpo, e o modo de vida é o contexto onde a saúde é considerada. Perturbações psicogênicas é onde o estado emocional desempenha um papel direto no desencadeamento de uma doença corpórea. Né? Para nós leigos, a gente vai falar dessa forma. E nós estamos dando informações que a própria ciência, a medicina psicossomática, a psicologia trabalham. Pesquisa no Hospital John Hopkins, de Baltimore, do Dr. Bernard Lewis, apontou que num estudo de 163 casos de pacientes analisados entre 20 e 60 anos, observaram que 49% apresentavam perturbações psicogênicas e 27% dos pacientes apresentavam uma combinação de moléstias que eram ao mesmo tempo psíquicas e somáticas. E em cada 4 pacientes significa que 3 sofriam de moléstias total ou parcialmente de origem emocional. Para a gente ver como é que a nossa emoção, né, interfere, o nosso psiquismo interfere nesse processo. Na literatura médica alemã, essa palavra psicossomática foi utilizada, esse termo, pela primeira vez em 1922. Então os alemães foram pioneiros, né, de usar essa expressão. E na Inglaterra, a doutora Ellen Flanders Dunbar, da Columbia University Colleges of Physicians and Surgeons, é uma escola, uma universidade, né, de médicos e cirurgiões, no início da década de 30, escreveu uma obra monumental, falando de emoções e mudanças no corpo. É uma obra de 1000 páginas, contendo um levantamento das inter-relações psicossomáticas. Há pelo menos 4.500 anos, Huang Ti, chamado Imperador Amarelo da China, né, é estudioso de medicina, autor de um clássico de medicina, observou que frustração pode fazer com que as pessoas fiquem fisicamente doentes. E compreendendo que a mente e o corpo são interrelacionados, recomendava a ele que os pacientes deveriam ter os desejos e as ideias investigados e acompanhados. E então, ele afirmava que aqueles que tinham atingido a satisfação espiritual seriam prósperos e vicejantes, alegres, né? Enquanto os demais, os que não conseguirem, iriam perecer, iriam morrer. Só para a gente ver como é que a informação vem há muito tempo. Hipócrates e Sócrates. Hipócrates é considerado o pai da medicina. 5 séculos antes do nascimento de Cristo, Hipócrates postulava que para que as curas se efetivassem, fossem realmente definitivas, seria necessário que os médicos possuíssem um conhecimento da totalidade das coisas. Olha, a totalidade não é só a doença, não é só o corpo, não é só um tipo de doença específico, mas é esse ser humano que está na frente do médico para ser analisado. Ele é um todo, ele tem uma história, ele tem um modo de pensar, ele tem um momento que ele está vivendo. Isso é muito interessante. Sócrates, né, filósofo grego e muito estudioso também, e a gente sabe, temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, logo no início, né, nos primórdios do Espiritismo, a gente vai encontrar o quê? Ideias socráticas, né, da imortalidade, das questões espirituais.
Sócrates, ele retornou de uma temporada de guerra, né, do exército, dizendo aos compatriotas gregos que, em certos sentidos, tracianos, o povo que eles estavam guerreando, que eram considerados bárbaros, estavam na dianteira, porque eles sabiam que o corpo não poderia ser curado sem levar em conta a mente. Então é interessante. Em Roma e na Idade Média, primeiro em Roma, Soranos e Célios Aurelianos praticavam a psicoterapia visando aliviar os sofrimentos físicos dos pacientes. Como que é antiga, né, esse entendimento do psiquismo. E ao longo da Idade Média, tanto as doenças físicas como as mentais eram tratadas com pregação à pessoa como um todo, procurando atingir aquela parte que a teologia denominava alma. Então a pessoa ia curar de uma doença, mas ela recebia também orientação espiritual, uma pregação, para que ela pudesse também liberar a sua alma daquele processo de doença. E aí é citado no século XVI o Martinho Lutero, que é o fundador, né, do protestantismo, né, que ele declarava que pensamentos soturnos acarretam males físicos quando a alma está oprimida. O mesmo acontece com o corpo. Os terríveis conflitos íntimos de Lutero entre a lealdade à igreja e a sua dissidência espiritual frequentemente acarretavam constipação, incômodo frequente na idade adulta e de origem psíquica. Ele mesmo, Lutero, experimentava fisicamente. Seu conflito gerava um distúrbio orgânico. Durante séculos se admitiu que as pessoas podiam morrer de desgosto, que um amor não retribuído podia causar doenças, que o medo e a ira podiam causar moléstias. Então, nós temos essas informações bem antigas. Bom, durante a Revolução Francesa, houve uma mudança. Um médico de nome Pierre Cabanilles, né, um médico francês, expôs o conceito segundo o qual paixões fortes resultariam em consequências patológicas sobre o corpo. Cabanilles defendeu uma adoção total da abordagem psicossomática, de tal forma que as pessoas pudessem... Andei bastante, hein? Defendeu uma adoção total da abordagem psicossomática como recurso visando reformar a medicina. Essa era uma ideia que realmente ficaria para nós. Mas o que aconteceu? Nesse período aqui do século XIX, foi quando, com o advento do microscópio, as doenças, a separação das bactérias, os micróbios, chamou tanta atenção doenças específicas causadas por micro-organismos específicos que as pessoas abandonaram a questão da mente e se concentraram só no corpo. Né? A descoberta de que bactérias infectavam, que doenças que aconteciam proliferavam em função disso. Né? Então, o que houve de tão triste? Retornamos ao hábito de considerar certos aspectos pessoais como sendo físicos e outros mentais. A distinção, na verdade, é meramente linguística, pois a mente e o corpo são partes integrantes do ser como um todo. E o ser integral, mente, corpo, espírito, ou seja, a unidade. A natureza integrada do ser humano, psique e soma são um. Então, se nós tivéssemos mantido sobre todos os teóricos que nós falamos aqui, nós já teríamos evoluído mais a nossa medicina. Mas como tudo é retomado, é cíclico, e os prepostos do Cristo, os espíritos superiores estão sempre trabalhando, intuindo os cientistas nas suas pesquisas de laboratório, na cura de doenças, com a reencarnação desses grandes mestres em diversas áreas que nós estamos vendo, mostrando toda uma possibilidade de mudança sobre o entendimento do ser que nós somos. Um ser que é energético e que, portanto, nós não podemos olhar só para a matéria. Um ser que tem uma mente, que plasma, que produz. Então, nós estamos vendo mudanças, mas tivemos aí um período onde o corpo falou mais alto e ele foi separado da mente, como se nós pudéssemos uma hora estar só em função de mente e das nossas reações emocionais e outra hora em função do corpo. Né? Algumas pessoas, infelizmente, ainda pensam assim. Bom, em casos clínicos, existe um psiquiatra britânico, Henry Mansell, que fala que em biologia é impossível separar a mente e o corpo. E o Bloiler, que foi o psiquiatra da época que o Freud foi estudar casos com ele fala que na indagação, quando a gente fala assim, isso é físico ou isso é mental,
que na verdade essas duas estão reunidas. E quem perguntasse da forma que parte é física e que parte é mental, estaria fazendo uma coisa mais acertada. Porque nós temos que separar só para uma explicação. Então, existe na verdade um dualismo linguístico, né, para falar de mente versus corpo. Ele é da escola médica da Universidade de Wisconsin, né? E ele fala que físico ou psíquico é apenas uma forma diferente de relatar o mesmo episódio. Aí as pesquisas foram feitas com grupos de pacientes mostrando o quê? Assistindo um filme, a pessoa passava por algum exame, algum tipo de exame clínico, antes de assistir aquele filme. Como aquele filme ia mexer com o emocional, fosse um filme de guerra, ou fosse um filme de humor, ou um romance, as pessoas depois mensuravam, né, a mesma coisa que elas tinham visto antes, algum tipo de hormônio, alguma secreção, depois do filme. E observavam que houve diferença, ou seja, a parte emocional que foi afetada gerou alguma mudança na parte física. Então, esses comportamentos que estão sempre ligados, né? Então, viram assim, aumento de temperatura, quantidade de hormônios, erupções cutâneas, reações comportamentais, sempre ligadas às emoções. E a grande pergunta seria, como nós sentimos e como nós lidamos? Porque as pessoas podem apresentar a mesma doença, com os mesmos sintomas, mas as reações a esses sintomas, as reações a essa doença são diferentes, porque são pessoas diferentes. Então nós temos que parar e pensar. No caso também de psicose e depressões, a gente encontra uma forma dissimulada em alguns tipos de câncer, de pâncreas, por exemplo, causando alteração de humor e comportamento. Ou seja, a pessoa está sendo tratada, né, e eu posso dizer para vocês, um caso recentemente, uma pessoa que nós conhecemos bastante, ela vinha sendo tratada de uma depressão, de uma síndrome do pânico, e quando a pessoa teve um desmaio, né, em casa, ela foi levada para o hospital. Aí a pessoa, o médico que a atendeu, fez alguns exames, diagnosticou um câncer avançadíssimo, ela já foi para o hospital do câncer e em 18 dias essa pessoa desencarnou. Então o problema que ela apresentava psíquico era uma reação a um tumor. A gente tem que parar para pensar, se nós estivermos analisando só corpo ou só mente, né? Então é um dos exemplos que a gente tem aqui. A maioria das doenças tem um componente emocional. E isso é interessante. São diversos casos aqui, né? Um morador de subúrbio com 53 anos de idade olha horrorizado para o carro que avança o meio-fio. Está vindo na direção dele. O carro não o atinge. Ele sai ileso, mas muito abalado. Decorrida 1 hora, ele morre de colapso cardíaco. O susto, né? A perna de um homem é amputada devido à gangrena. Logo depois ele passa a sentir dores terríveis no membro que não possui mais. A dor fantasma. Uma mulher com câncer dos gânglios linfáticos permanece em fase de remissão por 3 anos. Ou seja, a doença foi controlada, não tem mais câncer. Ok, vai fazendo todos os exames. Aí um filho é chamado de retorno ao exército. O outro filho, né? Isso nos Estados Unidos, eles vão para a guerra mesmo. Aí, novamente, o câncer se agrava. Um bebê, filho de uma mãe fria e instável, apresenta úlcera péptica. Um católico devolve sangue espontaneamente nas mãos, pés e ilharga. Seus ferimentos correspondem aos do Cristo crucificado. Querer ser pai e dar conta de ser um bom pai. Me lembrou até a música do Vitor ali, ó. Né? Cris está muito dividido diante da perspectiva de vir a tornar-se pai. Produz esperma, normalmente durante e logo após a menstruação da mulher. Mas nos períodos do mês em que ela apresenta condições de conceber, ou seja, que ela está fértil, ele não carrega a quantidade viável de esperma em seu sêmen. Então a mulher não engravida porque o marido quer ser pai, mas tem medo. Então a mente controla esse corpo. Como acontece com a mulher, às vezes também, que ela não engravida, aí o casal resolve adotar um bebê, logo que adota ela engravida, né? Então, nós temos uma série de coisas para a gente parar para pensar. A questão, uma das questões interessantes, né? Joana de Anjos, nas obras sobre psicologia, ela mostra para a gente a importância do nosso psiquismo, da construção do nosso pensamento, as matrizes que nós trazemos de outras encarnações.
e que vão estar definindo como o nosso corpo físico vai receber determinadas informações e pode adoecer, né? E pode... Gente, tem gente em pé lá atrás, tem lugar sobrando aqui, se alguém quiser sentar, tá? Vocês desculpem eu estar falando, porque às vezes a pessoa está achando que não tem, mas tem aqui, tá? Então, é interessante a gente parar e pensar, porque a própria Joana de Anjos, né, uma das obras que o Divaldo psicografou, ela coloca o avanço que nós tivemos no entendimento do nosso ser humano, né, dessa questão complexa, mente, corpo, espírito, através das descobertas inicialmente do Freud, né, Sigmund Freud, médico, psiquiatra, e ele começou a ver que o nosso psiquismo, que nós trazemos informações conscientes e informações inconscientes. Ele foi o primeiro que trouxe à tona que nós temos alguma coisa em nós que não é percebido ou entramos em contato diretamente todos os dias. Há algo consciente, mas há algo de nós inconsciente. E essa descoberta fez toda uma diferença nos tratamentos, né? Eu falei anteriormente que ele foi trabalhar com o Bloiler, e ele lá viu em asilos psiquiátricos muitos casos que exemplificavam isso, como é que a mente ia produzir o que estava escondido ali. Então esse caso aqui é interessante, né? Porque Bruno Walter é um regente. À véspera de um concerto decisivo para a sua carreira, ficou subitamente paralisado de um braço. Obviamente não ia poder reger. Os médicos não conseguiram descobrir qualquer causa orgânica. Como ele estava em Viena, o Walter resolveu procurar consultar o Freud, que diagnosticou reação de conversão. Incapaz de conscientizar, essa palavrinha que Joana de Anjos usa muito nas obras, nós precisamos nos tornar o quê? Um ser consciente de nós mesmos. Incapaz de conscientizar o seu conflito emocional, olha a emoção, o Walter estava inconscientemente apresentando, ou seja, expressando sintomas físicos. Paralisou o braço, a tensão, a emoção. Ele ia ser avaliado, podia ser julgado a partir de uma regência que poderia ser boa ou ruim. Freud acreditava na eficiência de uma única sessão de tratamento intensivo nos casos de histeria de conversão, que é o outro nome que a gente dá, ou conversão somática. E nessa única sessão ele cura o Walter, para de ter paralisia. O Walter, inclusive, fala com ele que poderia, de repente, fazer, né, terapia com ele, passar por algumas sessões de análise. Ele fala, você não precisa, nunca mais você vai ter isso. A partir do momento que você se tornou consciente do seu problema. Tá? Então, a importância da gente ler. Quando a gente lê as obras de Joana de Anjos, quando a gente estuda, né, a nossa doutrina espírita seriamente, nós percebemos o quanto o nosso espírito cria. A gente lê as obras de André Luiz e a gente vê em nosso lar. Nós vemos o Ministério da Reencarnação, espíritos que se preparam para voltar. Esse corpo, ele é geneticamente marcado pelas nossas necessidades de desenvolvermos algumas doenças, de nos liberarmos do nosso passado, de respondermos pelos nossos atos. E aí, nós muitas vezes estamos assim, mas isso parece uma viagem, parece até aquele filme Matrix, né, que as coisas vão acontecendo em outro plano e volta para aquele. Mas, na realidade, nós estamos falando de um processo necessário, que é o quê? Tornarmos, cada um de nós, nos tornarmos conscientes de quem somos. E produzirmos coisas melhores para nós. Ou seja, corpos saudáveis são produzidos por espíritos que se tornam saudáveis. Jesus falava, a tua fé te curou, vai e não tornes a pecar. Então estava muito claro ali, o meu ato gerou uma consequência. Se a partir de agora eu entendo que eu posso e devo me modificar, eu posso me curar. A verdadeira doença curada é aquela que o espírito foi curado, não o corpo. Né? Então a gente precisa entender esse processo de somatização, entendendo tudo isso. Bom, o que o Freud fala para nós? A angústia, né? Olha, ela é traduzida como apreensão, tensão ou agitação, decorrência da perspectiva da aproximação de um perigo, cuja origem seja desconhecida ou não identificada. Esse Walter, ele não identificou a sua apreensão, tensão, né? A sua angústia. Era um perigo, essa apresentação dele, podia dar certo ou não, né? E para ele era desconhecida ou não identificada. A partir do momento que ele identificou,
ele pode curar, né? Vamos mais adiante um pouquinho. Tribos e habitantes das cidades. Isso aqui é muito interessante. Uma tribo composta por indivíduos altos e elegantes que habitam uma região inóspita do Sudão. São os Maaban. A metade do ano na terra deles não passa de um deserto ressecado. A outra metade é um pântano, né? Então vocês imaginem viver num lugar assim, né? Como é que planta, como é que vive, né? A gente fica pensando. No entanto, eles são privados de toda e qualquer assistência médica e eles estão entre os mais saudáveis e longevos dentre os humanos da Terra. A boa saúde vai depender mais da adaptação do meio que de medicamentos. Eles estão perfeitamente adaptados ao meio que os cerca, sem serem perturbados por influências externas. Olha só, a saúde deles é não se deixar influenciar, se adaptar ao lugar que vive. A gente às vezes ouve de estudante o seguinte: mora no Brasil, aí vai fazer um curso na Europa. Aí chega lá, vai para um país que é frio a maior parte dos anos, na maior parte dos meses, né? E que o sol que a gente tem num país tropical como o nosso é uma coisa rara. E a pessoa deprime, a pessoa desenvolve doenças, né? Das coisas mais simples às mais complicadas. Por quê? Eu não me adaptei. Eu quero muito, mas adaptar o corpo a uma outra temperatura, as imagens que eu tenho no meu dia a dia, de um dia ensolarado, de paisagens verdes, de repente para paisagens brancas de neve, né, que em alguns países realmente você vai ficar uns 6 a 8 meses de inverno e verão você praticamente não tem. A gente se adapta ou não. Mexe com o emocional, mexe com a capacidade cognitiva, mexe com a sua adaptação e você adoece. Um outro exemplo que a gente dá, o mesmo povo, eles foram da região ali da Groenlândia, né? São esquimós, né? Então, na Groenlândia, eles vivem com saúde. Alguns vieram para a Dinamarca. Geneticamente, eles são idênticos, é o mesmo povo. Acontece que, mesmo a Dinamarca, uma qualidade de vida muito boa, é cidade. E sendo cidade, a adaptação deles foi ruim. Eles passaram a adoecer. Eles eram saudáveis na terra deles, deixaram de ser saudáveis agora no outro país, mesmo oferecendo condições excelentes de vida. Será que a personalidade da gente é um convite a uma moléstia? Eu preciso me conhecer. Autoconhecimento, autodescobrimento, ser um ser consciente, me ver numa abordagem de homem integral e a partir daí eu posso estar modificando alguma coisa, né? Então, a minha personalidade, a persona, quem eu sou, as minhas características, como eu reajo às coisas, interfere em adoecer ou não adoecer? Nós estamos falando de nós encarnados, mas estamos sempre lembrando que nós somos espíritos. Então, essa história vem do plano espiritual para cá, essa história vem de outras encarnações. Nós viemos com algumas matrizes, repetindo alguma história, não conseguindo nos libertar de alguma coisa, porque não nos tornamos ainda conscientes dessa realidade, né? Então vamos ver aqui. Nesse relato, o Alan Owens começou a se tratar com um psicanalista chamado Dr. Jones sobre problemas do casamento. Ele relata que se casou muito jovem, aos 19 anos. Após o casamento, começou a raciocinar como um velho, diferentemente de sua esposa. Ela continuou jovem, ele não. Owens relata que foi menino até os 19 anos e da noite para o dia se transformou num homem mais velho do que deveria. Owens e Jones estavam participando de uma experiência no Instituto de Chicago, né, de análise psicológica, onde os pesquisadores visavam a determinar se seria possível diagnosticar certas perturbações orgânicas simples sem um exame médico, tomando por base apenas a personalidade do paciente. As perturbações em estudo eram a asma brônquica, a hipertensão, o hipertireoidismo, a neurodermatite, a úlcera péptica, a artrite reumatoide e a colite ulcerativa. Na pesquisa, o que aconteceu? Os médicos, ao atenderem esse homem, eles viram todas as características, né, físicas e ele relatou a sua história. Para os psiquiatras que estavam trabalhando no caso e psicólogos, foi passada a informação da história do paciente sem dados como, por exemplo, a minha pele começou a apresentar
né, alguns ferimentos, ainda bem que eu não precisei operar, tudo aquilo que seria uma informação médica que pudesse dar origem a você perceber que doença seria, foi eliminado desse texto. O texto foi mandado para eles somente, né, com as informações da história, né? Então, assim, ó, quando começou a erupção de pele, riscaram. Precisa estar o tempo todo perto de um banheiro, riscado. Graças a Deus não precisei ser operado, riscado. Isso era tudo informação que seria uma informação para um diagnóstico de uma doença. Os dados de personalidade que foram analisados na história dele foram o seguinte: rígido, com autocontrole, desejo de manipular outras pessoas, pessoa responsável, com enorme desejo de proteger os outros, e isso correspondia com as características de pacientes com artrite reumatoide. Então, esses psiquiatras, esses psicólogos chegaram a um diagnóstico de uma doença física através de dados da personalidade, que eles escolheram da história do paciente. Então, mostrando que é possível, se você conversar, os médicos antigos faziam isso, né? Eles conversavam com as pessoas, ouviam uma história, e a partir da história eles podiam ver que doença poderia estar sendo indicada. Fazia-se menos exames e tinha-se muito acerto. Então, a gente para pensar também. Sobre a psicologia da dor, né? Muita gente diz assim, a dor é uma coisa insuportável. Na verdade, a dor que dói mais, qual que é, gente? Dor de ouvido, dor de garganta, rins, as dores da alma, né? No entanto, tem uma dor fisicamente que dói mais. Qual é? A minha. É a única que eu conheço. Quando eu estou com dor, eu acho que a minha dor é insuportável. Não é assim, gente? Todos nós somos assim. Uma pessoa com dor de ouvido, com dor de garganta. Ela chega, nossa, estou morrendo de dor de ouvido, morrendo de dor de garganta. Qual dor? A minha está doendo mais. Completamente lógica a conversa, né? Mas a gente faz isso. E aí é interessante, porque o exemplo que a gente vai dar aqui, o telefone toca. E aí eu corro para atender e esbarro, tem sempre uma mesinha, né, que está na direção do dedão, que é para você bater. Aí você bate, dá aquela topada, né, sente aquela dor, mas você está mais preocupado com o telefone tocando. Então você sai correndo, vai reclamando e tudo, praguejando, mas vai lá e atende o telefone na sua cabeça, quem será que está ligando e tudo mais para pegar o telefone aí. Ok. Não dá tempo. Às vezes não dá tempo, né? E aí o telefone desliga e você fica só pensando, né? Quando não enxerga, pois é. Então, olha só, você manca, tenta descobrir quem estava chamando, isso é mais importante. Então, o telefone ocupa um lugar de destaque em sua mente. E esse latejar do dedo vai acontecer o quê? Ele cessa logo. Mas em outra ocasião, não tendo para onde desviar a atenção canalizada para outro detalhe, a dor de uma topada parece ser insuportável e interminável. Vamos dar um exemplo mais light, né? Quando uma pessoa está enamorada, ela pega o telefone e fica horas e horas no telefone, nem percebe que o tempo passa. Se você marcar um encontro com a namorada, 5 segundos é uma eternidade, ela não chegou, será que ela não vem? A gente fica, gente, isso não existe. Horas são segundos, segundos são horas. Tempo é relativo, sim. Albert Einstein, na física, já coloca isso pra gente. A relatividade de tudo, principalmente do tempo. Mas isso é uma questão mental. Isso é uma questão de como eu sinto. Onde eu estou direcionando o meu pensamento. Olha de novo a importância da Joana de Ângeles, das obras que nós temos. Mas se a gente for olhar também Leon Denis, Dr. Bezerra de Menezes, nós temos diversas obras interessantes que já falavam para a gente dessa questão de uma construção mental doentia, gerando então um quadro de doença física. O que são as obsessões? Né? Eu não fico num processo obsessivo do nada. O acaso não existe, a doutrina espírita nos fala, nos prova. Então, eu criei algum vínculo mental com aquele espírito que hoje está na condição de perturbador. Ou eu sou a perturbadora do outro também, porque a gente já teve relatos assim, né? O espírito está lá querendo se desligar e o encarnado aqui obsediando ele, não deixando ele desligar de jeito nenhum. Então a gente faz isso. Quer dizer, a nossa mente, ela tem um poder infinito. Saúde é algo muito sério. Os processos de somatização, eles falam de uma mente agindo sobre o corpo, né? A gente vai conversar com o paciente e a gente fala, olha, você quando diz, eu quero, eu posso, você está mandando essa mensagem para cada célula do seu corpo.
Então vai ser feito um trabalho, né, psicológico, um trabalho mental. Você vai fazer a fisioterapia que você precisa fazer, você vai tomar a medicação que você precisa fazer, vai fazer a químio. O tratamento, ele prossegue. A gente não vai, né, de modo algum parar com o tratamento. No entanto, se essa mente não favorecer o tratamento vai por água abaixo. E a gente repete isso todos os dias. Porque a pessoa olha para você e diz o seguinte: pois é, depois que eu caí, aí eu operei e agora eu não estou andando. Quer dizer, eu não estou andando. Isso é uma afirmação, né? Eu ainda não estou andando ainda. Eu estou fazendo tratamento para andar. Eu quero andar. A gente tem muito de dizer assim, eu queria, está no passado, então não quer mais. E a gente acha que são meras palavras, não são. São palavras que a gente sabe o quê? Está lá na Bíblia. E o verbo se fez carne. Ou seja, verbo, palavra, matéria. Energia, matéria, matéria, energia. Nós vivemos nesse ciclo. Então, somatizar fala de um processo que é o meu psiquismo comandando o meu soma, que é o meu corpo, de forma favorável, desfavorável, equilibrado, desequilibrado. Por que que a espiritualidade nos convida a elevarmos o nosso padrão vibratório através da prece, através da música, através de tudo aquilo que é saudável, né? Observarmos uma paisagem, observarmos uma criança sorrindo, observarmos um idoso, ouvirmos a sua história, compartilharmos momentos que realmente são importantes, vão ficar guardados na nossa mente. Os escaninhos da nossa alma, eles constroem coisas positivas, eles constroem saúde no corpo físico. O espírito, então, vai se reconstruindo e pode ter a permissão, então, de ter um corpo saudável, se nós estivermos falando em reencarnações na Terra. Em outros planetas, vai seguir a questão do padrão vibratório também, mas, de repente, não vai ter esse corpo físico tão denso, tão pesado, esse processo de adoecimento. Mas, para a gente merecer ir para outra, a gente tem que ter conseguido concluir essa etapa. Eu, com uma mente saudável, posso ter um corpo saudável. Aí a pessoa pode dizer assim, mas pega, por exemplo, o Chico com a mente saudável, aquele corpo franzino e adoecido. O que nós podemos falar disso? O Chico mesmo dizia, se a espiritualidade não o ajudasse, se ele não estivesse trabalhando, ele ia tomar muito mais remédio, ia ser muito mais doente do que foi. Divaldo fala que teve um infarto. E quando ele estava no processo lá, fazendo os exames e tudo mais, ele vê, né, a veneranda Joana de Ângeles se aproximando dele, né, com um rostinho que ele já conhecia, meio assim de repreensão. E ele ainda pensa assim, que bom, ela veio, né, para me proteger. Ela olha bem para ele e diz assim, tá vendo? Você queria tanto um infarto, tá aí. Ele olha para ela e diz assim, como? Você devia dizer, assim eu não aguento, assim eu não suporto aí o coração. Respondeu. Gente, muita gente quer ser médico e ter um espírito desse assim, auxiliando, né? Já imaginaram o puxão de orelha que nós íamos ouvir o tempo todo, com as pequenas coisas, desde uma topada de dedo até coisas maiores, ou seja, você produziu, você pediu, você não se cuidou. Nós já ouvimos isso de médicos, né? De profissionais que não têm conhecimento da doutrina espírita, mas que falam às vezes com a pessoa. Quando a pessoa relata sintomas e tudo mais, pergunta quando isso começou. A pessoa olha para o médico e diz assim, tem mais ou menos um ano. Gente, mais ou menos um ano é tempo demais. Porque existem doenças que com um mês elas avançam muito. E existem processos que podem ser paralisados. Porque a ciência existe e Deus nos deu a inteligência para que a gente pudesse usar. Então nós temos a medicina da terra, aliada a ela nós temos a medicina espiritual. Mas precisamos também da medicina da terra e precisamos nos conhecer. Então, quando nós geramos as doenças no nosso corpo, quando nós permitimos um pensamento adoecido, fazer com que nós tenhamos em volta de nós espíritos com pensamentos adoecidos, gerando processos obsessivos ou não, gerando com certeza uma baixa frequência em processo de adoecimento. Nós também fazemos uma outra coisa. Oramos, fazemos a elevação do padrão vibratório e conseguimos então melhorar a nossa ambiência espiritual. Em função disso, nós geramos mais saúde para o nosso corpo físico. Podemos suportar melhor as doenças, porque quando nós falamos do Chico, quando nós falamos do Divaldo, existe um passado, existe o nosso compromisso de no presente passarmos por determinadas situações, corpo físico, família, trabalho, perdas diversas e também conquistas de acordo com aquilo que nós
fizemos no nosso passado, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória, de acordo com aquilo que nós semeamos, ação e reação. Então, nós temos nas obras espíritas todas as informações necessárias para a gente gerar saúde no nosso corpo físico. Que a somatização é esse processo, né, de nós trazermos para nós a doença. Então, nós adoecemos primeiro aqui, para que depois a doença aconteça no corpo, tá? Esse outro caso aqui é um caso, né, mais sério, uma jovem psicótica, ou seja, ela tem uma forma de pensamento adoecida, ela acaba de arrancar os olhos das órbitas, o sangue lhe escorre os olhos abaixo. Não doeu? Pergunta alguém da enfermagem. Ela calmamente responde, nem um pouco, eles simplesmente saltaram para fora. É como ela vê, é como ela sente. A mente tem uma distorção. Em função dessa distorção, a dor é sentida de forma diferente. Nós precisamos entender, né, essas doenças. Falta de ar. Esse outro caso é um caso também que foi parar na mão do Freud. A Catarina tinha 18 anos e ela queixa de dificuldade respiratória. Gente, lembrando que essa dificuldade era assim, a pessoa já tinha passado por todos os médicos possíveis e eram médicos excelentes, não descobria a causa orgânica. Então, ia procurar alguém que pudesse ver algo mais, né? Então, ela vai. Por vezes, chega a ter a impressão que vou sufocar. Tudo começa de repente. Primeiro, sinto uma pressão nos meus olhos. A minha cabeça parece muito pesada e ouço um zumbido insuportável. Em seguida, eu fico zonza e com a sensação de que estou caindo. E, por fim, sinto uma opressão no meu peito, impedindo-me de respirar. Ela descreveu todo o processo, né, de falta de ar dela. O Freud concluiu que o problema da Catarina estava associado à ansiedade. Quantos casos existem? Na minha cidade tem um hospital ligado ao coração, que é o Pronto-Cor. Se vocês forem fazer uma pesquisa, vocês vão ver a quantidade de pessoas que vão ao Pronto-Cor por ansiedade, dizendo que tem um infarto. Lá é específico para coração, né? Então as pessoas vão, chegam lá, você vai fazendo a análise, você vê que a questão é uma crise de ansiedade. Ela sofreu a primeira crise após ter surpreendido o tio num ato de adultério e ele, em ocasião anterior, tentara seduzi-la. Então, ele era uma pessoa que ela viu cometendo um ato errado e ele tentou, né, fazer a mesma coisa com ela. Sentimentos sexuais traumáticos associados ao tio geraram a dificuldade respiratória de Catarina. Ela contou para a tia sobre o incidente com a outra mulher. E o tio, ao saber que ela contara, a ameaçara, e seu rosto ficou tenso de raiva. Raiva nos adoece? Tá? Falta de ar é sintoma de doença cardíaca ou respiratória, porém também é gerado por tensão extrema. Então nós temos N casos na literatura, hoje mais analisados ainda. Pacientes com câncer têm histórias de perdas, têm histórias de raiva, tem histórias de dor e sofrimento intensos. Nós precisamos estar pensando como nós percebemos, como sentimos. Algo nos acontece. Nós vivemos aquele processo da dor, do luto. Nós superamos ou não? Conforme seja a nossa postura. E aí nós estamos falando o quê? Desse ser humano integral. É corpo, mente, espírito. Como eu aceito determinada situação na minha vida, determinado momento. O que para mim pode ser fácil de enfrentar, para ele pode não ser, para ela pode não ser. Então, a gente vai analisar cada caso, a individualidade do espírito e a nossa história. Então, é muito importante, a gente vem para a casa espírita e a gente ouve o tempo todo a necessidade de elevar padrão vibratório, leituras edificantes, grupos de estudo, assistir a palestra, fazer o tratamento do passe, a psicoterapia do passe, ok. Fazer o uso da água fluidificada, sim. Mas eu também posso fazer uma oração na minha casa, pedindo aos espíritos para fluidificar aquela água, posso. Mas se eu não mudar a minha maneira de ver a vida, a minha maneira de falar da vida do outro, alguns aspectos que a gente levanta no nosso dia a dia, que são da minha personalidade, esses tratamentos, eles são temporários. O efeito é, eu fico bem enquanto eu não cometo o mesmo erro. Depois que eu cometo, eu me sinto mal de novo. Aí eu volto à casa espírita de novo. Aí eu penso assim, mas eu pedi para fazer um trabalho de obsessão, não tirou esse espírito de perto de mim? Tira um, vem 10. Você continua na mesma sintonia, né?
Então, assim, não é para assustar ninguém, mas é para a gente parar para pensar. Nós estamos fazendo o que conosco? As somatizações. O corpo responde. Há um autor francês também, ele trabalha mais com atividades físicas, né? Ele fala que o corpo fala. E realmente, o corpo, antes de você adoecer, o corpo vai dando uma série de informações para você. Né? E aí, igual esse caso que nós vimos aqui, né? Esse caso é até bom para a gente ver que muita gente fala assim, para Freud tudo era sexo. Quem fala isso não estudou Freud da forma correta, não estudou diretamente dele, estudou através de alguém que falou isso. Né? Mas o que ele mostrou é o seguinte, a nossa sexualidade é um corpo inteiro, o nosso modo de ser. É uma área que a gente vê nas obras de André Luiz, ele fala, motivo de queda da maioria de nós é na área da sexualidade. Mas essa sexualidade entendida o quê? Eu não me conformo com o corpo feminino, eu não me conformo com o corpo masculino. Eu faço mau uso desse corpo feminino, eu faço mau uso do corpo masculino. Eu não respeito o corpo do outro, eu não respeito o meu próprio corpo. As emoções, como é que elas vêm até mim, como é que eu ajo, como é que eu reajo. Né? Então, parar para a gente pensar. Bom, nós estamos, no nosso dia a dia, sujeitos a uma série de reações. Né? Quando eu falo reação, significa que houve uma ação. E uma pergunta que nós devemos nos fazer é, eu no meu dia a dia, eu comando a minha vida? Eu dirijo a minha vida? Eu sou dono da minha vida? Tomo as rédeas da minha vida? Ou eu vivo mais reagindo às coisas que acontecem comigo? Ação e reação. A partir do momento que eu sou uma pessoa que eu vivo só de uma forma reagente, eu começo a culpar muitas outras pessoas pelas coisas que me acontecem. E me esqueço de que eu tinha nas minhas mãos o poder de dizer sim ou não, concordar ou discordar, fazer ou não fazer. É fácil às vezes a gente dizer assim, porque eu estava em tal lugar e a turma me chamou e eu fui com eles. Aí cheguei lá, um bebe, outro bebe, eu bebi. Primeiro, quando a turma chamou, você podia ter dito? Não. Se você sabia que o ambiente que ia não era um ambiente que te agradava. Segundo, chegou lá, estava todo mundo bebendo. Vou dar um exemplo simples, gente. Uma festa de casamento. Né? A gente vai numa festa de casamento ou uma festa de aniversário, né? As pessoas, a sociedade de modo geral, bebem. Mesmo a gente sabendo que no caso do álcool é a pior droga, porque é uma droga considerada lícita, e as pessoas, como não tem aquilo do ilegal que outras drogas têm, as pessoas acham que podem, e a grande maioria acha que tem controle sobre isso. E esquece de todas as informações que nós temos, não só da doutrina espírita não, informações médicas. O que o álcool faz? Ele se fixa no fígado, uma parte, a outra vai para o cérebro. Diminui o que? O nosso potencial de termos respostas corretas frente a situações que vão colocar a gente em perigo. Então, maior índice de acidentes de trânsito, alcoolismo. Maior índice de separação e de agressão nos lares, que a gente vê dentro dos hospitais, alcoolismo. Segunda maior causa de aposentadoria no Brasil, alcoolismo. Tá aí. E o que a pessoa faz? A pessoa acha o seguinte, para ficar bem, para comemorar, não é nem comemorar, né? Eu sempre falava com alguns colegas de faculdade, para vocês é sempre beber-morar. E comemorar a gente pensa em comer, né? Mas nunca é comer. Comer fica em segundo plano, é beber. E aí você tem a turminha da faculdade que sai final de semana, mas aí começa a sair na sexta, mata a aula, na quinta, na quarta, quando você vê, você bebe a semana inteira. Então muitas coisas a gente tem que parar para pensar. Eu posso dizer sim, eu posso dizer não. Mas você vai ser diferente dos outros. Essa é uma questão bem interessante. Quando Joana de Anjos fala da questão do ser consciente, é isso. Eu tenho que saber o que eu quero para mim. Eu tenho que saber quem eu sou. Nós já nos conscientizamos de que somos espíritos, que somos autores da nossa história, que nós também fazemos parte de um processo que é de evolução da nossa humanidade. Não basta eu dizer que o outro é o responsável. Todos nós somos responsáveis. Eu estou vendo um vizinho meu passar por necessidade. Eu posso ir até a prefeitura,
né, e falar na ação social que existe uma família precisando de cesta básica. Posso. Mas eu também posso atravessar a rua e levar alguns mantimentos. Eu vejo uma mãe com uma criança, né, a criança em prantos e a mãe muito nervosa, e eu vejo que aquela criança não vai dormir com aquela mãe sacudindo o tempo todo, né, porque não dá, ninguém dorme assim. Aí eu posso oferecer para ela o seguinte: posso pegar um pouquinho seu bebê? Aí você pega, acalma o bebê, faz o bebê dormir. Aí você vê às vezes uma mãe chorar e dizer para você assim: ai, como é que você conseguiu? Eu não consigo. Aí a gente vai ver o quê? Ela traz com ela uma dor, ela traz um problema, uma dificuldade, um cansaço, e ela precisa de um apoio. Então nós nos furtamos as pequenas oportunidades, ser fiel no pouco para que você possa ter uma tarefa grandiosa. A gente se furta essas responsabilidades no nosso lar, com as pessoas que são nossos familiares, de orientar. O que é a verdadeira caridade? Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Consiste em suportar-vos uns aos outros. Aí muita gente diz assim: ah, eu tenho que suportar o fulano. Gente, a palavra suportar, origem, dar suporte. Então, a verdadeira caridade é darmos suporte uns aos outros. Ou seja, nós viemos a este mundo para que nós possamos interagir com as pessoas dando suporte. E quando nós agimos para o outro, nós experimentamos sensações muito especiais. Fazer o bem aumenta no nosso cérebro substâncias neuroquímicas que geram prazer, que geram saúde. Então, quando é indicado fazer o bem, nós estamos indicando a busca da saúde. Quando é indicado elevarmos o nosso padrão, buscarmos ambientes saudáveis, dizermos sim a algumas coisas, não a outras. Tudo isso significa o quê? Eu buscando me conhecer e gerando saúde para mim. E estando comprometido com o outro para ajudá-lo a gerar saúde para ele também. Quando nós falamos em processos de somatização, nós falamos fisicamente, demos aqui alguns exemplos, mas a gente precisa ver que espiritualmente nós fazemos isso. Eu estou construindo no meu dia a dia, espiritualmente, aquilo que eu vou encontrar no plano espiritual. Nas obras básicas, né, nós vamos encontrar céu e inferno, ou dos gozos e penas futuros, né? E nós vamos encontrar ali vários espíritos dando depoimento. Onde estão? Como estão? Então, esse onde estão e como estão gera aquela ideia assim: se estão bem, estão no céu, ou numa colônia não solar, regeneração, que é da nossa região aqui, né, de Minas. Tá. E inferno, pessoas que falam que estão o tempo todo sendo atacadas, agredidas, que o lugar é insuportável, é quente, né? Então, vamos ler lá nas obras básicas. O que nós vamos encontrar? As pessoas estão num ambiente plasmado, gerado por elas. Experimentam no corpo físico. Tem corpo físico? Não tem, mas fala que está com calor, fala que está com dor, fala que enxerga o corpo se deteriorando. Tem um caso muito interessante de uma pessoa que era perseguida por um corpo em decomposição. Esse corpo era dela mesmo. Nós temos muitas coisas interessantes, mas um dos casos que me chamou muita atenção, que a gente refez, né, deu um grupo de estudo de novo dessa obra na Casa Espírita, e um dos casos que chama atenção é de uma mulher que fala da sua situação no plano espiritual. Ela chega com pesar, muito lerda para falar, a médium fica até bocejando, cansada, né? Retratando muito como o espírito se encontra. Fala que foi levada para lá, né, que está muito cansada, aí perguntam para ela se ela não quer falar, ela fala mais devagar. São algumas sessões para poder ter alguma coisa da história dela. Vou resumir para vocês. Ela, numa das encarnações, ela foi religiosa. E como religiosa, ela participava lá do convento, né, daquilo que lhe convinha. Nem as orações ela fazia com tanto fervor, muito menos pelos outros, né? E todos os trabalhos que fossem assistenciais, alguma coisa, ela também não se relacionava com isso. Aí ela achou que era muito entediante esse tipo de vida religiosa. Ela pediu na espiritualidade, né, ela não usa essa palavra, mas ela conta, que aí ela voltou, né?
e era a encarnação dela, essa última agora, né? Ela casou-se com um rapaz bonito, com um rapaz educado, que tinha muitas posses, deu a ela uma casa belíssima na França, tiveram filhos. Ela achava conversar com o marido entediante, conviver com ele entediante, cuidar dos filhos entediante. Então ela tinha babás, né, ela não preocupava com as crianças, e ela desencarnou ainda jovem assim, doente. Gente, um espírito preguiçoso. E quando ela é chamada para poder dar esse depoimento, e pergunto para ela assim, mas você não gostaria de mudar essa situação? Não sei, acho que é cansativo. Vocês já imaginaram um negócio? Gente, eu fico horrorizada. É o capítulo que a gente estuda, a gente vê esse caso, eu fico, meu Deus, isso é, sabe, é preguiça, né? Quem gosta de ver desenho Era do Gelo, né? Tem um bicho preguiça lá, eu falei, eu vejo aquele bicho lá que fica cansado, porque é impressionante, né? Desenho animado para criança também que eu gosto muito, aquele do ursinho Pooh, né? Que tem um burrinho, né? O Iô, né? E ele anda assim, arrastando o tempo todo, né? E ele está sempre cansado. Aí tem o Tigrão, que é animado, ele destrói a casa do burrico. E aí, muito afoito, ele vai reconstruir, mas reconstrói de qualquer jeito, com os gravetinhos e tudo, manda o Iô entrar. O Iô agradece, aí ele, obrigada, entra, cai tudo em cima dele. Aí ele sai de novo e diz o seguinte, olha a preciosidade de um desenho animado. Vem fácil, vai fácil. Nós somos assim. Nós queremos tudo fácil para nós. Perdemos tudo, porque nós não valorizamos o que temos, não construímos, não lutamos. Então, a nossa saúde perfeita significa trabalharmos por ela. Angariarmos o direito de ter saúde, trabalhando pela saúde. Então, trabalhando no bem, agindo no bem. Deixa eu olhar aqui o horário. Temos 10 minutos, é isso? Tá, então vai dar para contar. No livro, uma das obras que a Sirineia Holanda Maffei, uma médium do Paraná, recebe do espírito Leon Tolstói, ele conta uma história muito interessante. Leon Tolstói, no plano espiritual, ele foi um escritor russo, aqui, e no final da vida ele estava bastante espiritualizado. Chega no plano espiritual e pede aos espíritos superiores que gostaria de conhecer pessoas que conheceram o Mestre Jesus e a partir daquele encontro se modificaram. Não as pessoas que nós conhecemos, que estão relatadas, né, em diversas obras, mas aquelas outras, a multidão como nós que sempre buscou Jesus com as nossas dores e dificuldades. E a partir daquele encontro, daquilo que Jesus falou, ou às vezes até mesmo dele ter tocado a nossa fronte, nós nos modificamos, o que nós fizemos? Então esse conto dele, né, ele entrevista o espírito, né, o espírito de uma menina, de uma criança de nome Esther, né, e a partir dali ele nos relata a história. Diz o seguinte, um jovenzinho chega em casa esbaforido, ele tem, né, é criança ainda na verdade, com 8 para 9 anos, de nome Gesiel. Ele chega em casa apavorado dizendo assim, mamãe, e a mãe diz, menino, para, fala, respira, o que foi? E ele diz assim, mãe, sabe aquele profeta que dizem que cura as pessoas? Sabe aquele coxo que a senhora às vezes dá alimento para ele? Ele curou, mamãe. Ele está na aldeia vizinha. Ela olha para ele e diz, menino, como é que você sabe disso? Não, mamãe, Gediadá, o mercador, eu vim na carroça com ele. Onde é que você estava, Gesiel? Lá pro lado do riacho, caçando passarinho. Já te falei que passarinhos são criaturas de Deus. Eles, não, mamãe, eu não estava não. Eu estava no riacho, não estava caçando passarinho. Na verdade, eu vim com Gediadá. Mamãe, o que é importante? Gediadá diz que semana que vem ele está levando mercadoria para essa aldeia. Se curou o coxo, se curou o cego, mamãe, vamos levar Esther, a minha irmãzinha. Quem era Esther? Aprisionada num corpo físico com um quadro, não de demência, mas não podendo se expressar. Não falava, ouvia, mas não podia se expressar. Todos os membros do corpo deformados. Dependia da mãe para tudo. Para se alimentar, para o banho, para levá-la de um lugar para outro. Essa era a menina Esther. A mãe, como toda mãe, fica sensibilizada, realmente. Se o profeta curasse Esther, era a maior alegria da sua vida. Ainda mais pelo fato de que havia 2 semanas, quando ela tossia, ela cuspia sangue. E ela sabia que estava doente. Como toda mãe que tem um filho doente, a grande preocupação, quem vai cuidar do meu filho quando eu me for?
Então ela pensa, tenho que ir. Mas ela era casada com um homem que vivia bebendo, enfronhado com mulheres, quase não comparecia em casa. E que quando chegava em casa, olhava para Esther e dizia assim, criatura horrenda, por que não morreste no parto? Toda deformada, sou obrigada a conviver contigo. Esther, com os olhinhos vivos, olhava para ele. E depois ele olhava para a mulher e dizia, culpa sua, porque não fez o parto na hora certa, demorou, por isso nasceu essa coisa, esse monstro. Ela sofria muito com aquilo. Então, pensando nisso, com quem ela deixaria Esther? Ela pensa que precisa realmente ir a outra aldeia. E aí combina com Gediadá. Seu marido nem estava indo em casa já fazia algumas semanas e não notaria a sua ausência. Então ela programa e vai. Ao longo da viagem, Gediadá conta que várias vezes ele foi à aldeia ouvir esse profeta. Ele havia sido noivo e a noiva morreu na véspera do casamento sem grandes explicações anteriores, não havia uma doença. Com esse desconforto, ele vai ouvir Jesus, e Jesus o consola. E ele passa então a ir e até levar pessoas. E faz inclusive anotações no caderninho sobre aqueles ensinamentos do Mestre Jesus. Eles vão então, com toda dificuldade, ela leva na carroça a Esther, o menino Gesiel vai também, Gesiel sempre muito falante, querendo saber das coisas, e de olho uma cesta que tinha frutas e outras coisas que o mercador tinha levado para eles, né? E a mãe sempre chamando atenção. Chegam lá e ela coloca a filha nos braços e vai até o Mestre Jesus, se ajoelha, e ele olha para ela e diz, Marta, chama ela pelo nome, o que queres de mim? E ela diz, Senhor, minha filha Esther, o Senhor pode curá-la? Ele olha para ela e diz assim, eu vou estar no final da tarde na casa de uma das pessoas que está aqui e irá nos acolher. Quero que você vá até lá. Ela não conhecia a pessoa. Gediadá estava atrás, conhecia essa senhora que recebia na casa dela Jesus, os discípulos e algumas pessoas que ele precisava tratar em particular. E aí então eles vão para lá. Final da tarde o Mestre Jesus chega. Chega, olha com aqueles olhos de amor, mas olhos também profundamente disciplinadores. E diz a Marta, Marta, eu não posso curá-la. Não posso curar Esther. E tocando a mão na fronte de Marta, faz com que ela tenha uma regressão mental. Ela vê a sua última encarnação. Ela é uma jovem, está noiva, o noivo rompe com ela. O noivo rompe com ela porque se apaixona por uma outra jovem que também está comprometida, é de uma outra aldeia, de tribos inclusive inimigas. E esse jovem desmancha o compromisso com ela, querendo um compromisso com a outra. A outra, ao saber que ele era compromissado e ela já estava prometida e ela seguia a orientação do pai, a mãe já havia desencarnado, os seus irmãos também eram trabalhadores, e ela diz para ele, embora nós sintamos este amor, nós não podemos dar vazão a isso prejudicando outras pessoas. Sentimentos dos nossos pais, sentimentos daqueles que são, né, os noivos. Então, não posso. Ele não aceita. Volta à sua cidade, à sua aldeia, conversa com o pai fala para ele a mesma coisa, mas ele não aceita. Então, ele começa a arquitetar um plano. Volta à aldeia da jovem, na calada da noite, escala o muro da casa, chega no quarto da jovem, coloca almofadas de seda no seu rosto e esfaqueia a jovem até a morte. Se não pudesse ser dele, não seria de mais ninguém. Fica aturdido quando tira as almofadas e vê o rosto da sua amada e vê o que ele havia feito. Volta pelo mesmo caminho, vai para sua aldeia. Era uma estrada cheia de curvas e alguns precipícios. Ouvindo vozes que falavam com ele do seu desvario e ele mesmo se sentindo em desgraça, se lança precipício abaixo com seu cavalo e desencarna desta forma. Este espírito desse homem é agora a jovem Esther. Tem o corpo mutilado, como ele mutilou o seu corpo, agindo contra a lei da vida, a lei divina. Nós não temos direito de tirar a vida, nem a nossa, nem do outro. E o quadro mental dele, tudo aquilo que ele passava, a família e tudo planejado na espiritualidade. Marta é a jovem noiva Raquel, que foi preterida,
e no plano espiritual aceitou vir como sua mãe, para reconduzi-lo a caminhos do amor. Jediadá, o irmãozinho que gosta tanto de Esther, Gesiel, o irmãozinho que gosta tanto da Esther, ele é a outra jovem, que também no plano espiritual compreende o desvario dele e aceita voltar naquela estrutura familiar. Jesus havia dito para Marta o seguinte: Marta, não posso curar Esther. Por essa regressão mental que foi feita, quando ela volta, ela diz: Senhor, eu compreendo. Ele disse assim: ainda te digo mais. O espírito desse jovem revoltado ainda está aí. Esse espírito ainda não entrou, né, na personalidade de Esther. Ele ainda guarda muito ódio. E no depoimento de Esther, no final, que Leon Tolstói colhe, ele diz o seguinte: eu, né, ainda tinha revolta. Quando minha mãe me levou para aquele profeta Jesus, eu tive ódio dele porque ele não me curou. Então Jesus, quando diz para ela, ele ainda tem a mesma personalidade, ele ainda não aceitou esse corpo, não aceitou essa situação de resgate, débito com o passado, né? Jesus tinha visto tudo realmente. E Jesus diz para Marta: Marta, eu não posso curá-lo, no entanto eu posso te curar. Porque Marta não falou nada dela, mas Jesus sabia o que estava sendo desenvolvido ali e ia levá-la à morte. E ela precisava ficar, inclusive o compromisso dela. Esther viveu 25 anos. E ele disse também para Marta que ela iria se casar com Jediadá. Ela falou: eu sou casada, a senhora disse: não, seu marido já desencarnou. Na bebedeira dele, voltando para casa, caiu numa vala, bateu com a cabeça. Daqui uns dias você vai ficar sabendo. E aí ela volta realmente, passada uma semana, chega a notícia que o marido tinha morrido. Passaram uns 2, 3 meses e o Jediadá, o mercador, se declara para ela. Tinha um carinho especial por Esther, um carinho especial por Gesiel e por ela, Marta. Constitui então uma família que, todo dia, final da tarde, o único alívio que Esther experimenta, dito por ela mesma, pelo Espírito, é quando, agora o seu pai, que é Jediadá, lê para ela os escritos do Mestre Jesus. Escritos, transcritos, na verdade, né? Jesus não escreveu nada, mas assim, ele assistia ao que Jesus falava e escrevia. E lia então para ela, todo final de tarde. Ali o seu espírito foi realmente se convertendo ao amor pela vida, pela família, sendo grato pela oportunidade de voltar. E a partir daí foi realmente aceitando a encarnação de Esther, aceitando o seu resgate, né? Creio que esse caso ilustra bem essa questão de um processo de somatização, vamos dizer assim, do espírito no corpo físico. Nós precisamos do corpo que nós temos, das doenças que nós desenvolvemos, aquelas que trazemos de forma hereditária, aquelas que nós temos, bacilos que podem ser desenvolvidos ou não, aquele comportamento nosso que se modificou e por isso aquela nossa prova foi minimizada, foi modificada, porque nós já entendemos espiritualmente e modificamos o nosso comportamento. Nós somos, então, chamados a refletir. Quem somos nós? Vamos olhar para o nosso corpo físico. Faça essa experiência, se não for hoje, quando chegar em casa, amanhã. Se olhe no espelho. Quem não tiver os olhos, né, aqui do corpo físico, os olhos espirituais. Quem sou eu? Que tipo de prova eu venho enfrentando? Qual é a saúde que eu busco para mim? Porque a saúde mental e espiritual, ela define o meu corpo físico, a minha encarnação, o sucesso da encarnação presente. Existe coisa melhor do que isso, gente? Uma ocasião, uma pessoa procurou o Divaldo, dizendo para ele: Divaldo, você que é íntimo de Dr. Bezerra de Menezes, a minha mãe está doente, está no hospital. Você pode perguntar ao Dr. Bezerra como é que ela vai ficar? E o Divaldo disse que, iniciando ainda na mediunidade, ele perguntou ao Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra respondeu: diga a ele que ela vai ficar ótima. E ele deu a notícia, né? E viu um companheiro entrar muito revoltado uma semana depois. Por quê? Porque a mãe havia desencarnado. Como que ela vai ficar ótima?
E quando o Divaldo questionou o Dr. Bezerra disse assim, Divaldo, ela foi recebida no plano espiritual como uma festa, porque ela cumpriu todos os objetivos a que ela se propôs na encarnação presente. Então ela está muito bem. Qual é o conceito de estar bem que nós temos? Nós conhecemos pessoas que têm deficiências físicas e que têm espíritos saudáveis. Não vou dizer que nós invejamos, porque afinal de contas, na espírita não tem isso não, né, gente? Mas, na realidade, a gente olha para pessoas que a gente diz, meu Deus, para essa pessoa, essa deficiência física não é para ela uma prova. Ela passa por isso tranquilamente. Ela tem consciência do seu ser. E ela trabalha no bem. E ela vence. Por isso nós vemos um Divaldo fazer uma cirurgia, pouco tempo depois ele vai fazer uma palestra, fala, eu preciso ficar sentado porque eu fiz uma cirurgia, mas faz a palestra tranquilo, fala 1 hora e meia, como ele costuma falar. Logo após ele já está muito bem, a gente vê a idade dele, né? Eu presenciei um encontro do Divaldo com uma senhora, que eu digo que é a minha mãe espiritual, que é da casa espírita lá do Rio de Janeiro, onde eu morava, hoje em Copacabana, casa, e em Ipanema, e tem também em Jacarepaguá, e tem em Austin, uma obra assistencial, lá de Tereza. E Dona Brunilde completou seus 90 anos, o Divaldo ainda com 3 anos a menos, os dois se encontraram naquela feira do livro que tem lá no Colégio Militar, e o Divaldo falou para ela assim, Brunilde, que prazer, você está aniversariando, Alta de Souza e Maria Dolores mandaram uma mensagem para você. Ela olhou para ele e falou assim, Di, que prazer, me fala. Eu falei assim, não, eu estou apenas com 2 anos a menos que você, essas coisas a gente não guarda na memória, escrevi, né? Aí ela disse, então tá bom, vou te passar. E depois ele olha para ela e diz assim, quero chegar nos meus 90 com a sua saúde. Que até hoje ela está à frente do Lar de Tereza, não como dirigente, porque ela delega funções, né? Mas, vamos dizer que dirigente espiritual, trabalhando nas reuniões mediúnicas, conversando e orientando os jovens, fazendo atendimento fraterno, psicografando. Então a gente começa a ver saúde, saúde de Divaldo, saúde de uma irmã Dulce, de uma Madre Teresa, corpo franzino, apresentando doenças, mas saúde espiritual. Que nós possamos realmente envergar a saúde espiritual conquistada por nós. Somatizarmos no nosso corpo físico aquilo que é bom. Impregnando o nosso perispírito daquilo que é bom e saudável. Nos tornando realmente espíritos conscientes de que somos espíritos em evolução. Abençoados pelo nosso Pai, com a oportunidade da vida, da encarnação presente e das demais encarnações sempre com o objetivo de evolução. E que estamos fadados à evolução e à felicidade, mas conquistada por cada um de nós. Muita paz a todos.